Olá a todos e todas, estamos aqui novamente no curso de Roteiro Grátis e dessa vez com um bônus. Nós vamos falar de cinema e literatura. Com a gente hoje aqui o professor Paulo Custódio, que é doutor em letras, em teoria da literatura, e professor da Universidade Grandes Dourados, no Mato Grosso do Sul. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, professor Francisco, por ter me convidado e estar aqui com a gente hoje, falando de coisas que nós gostamos. Eu fico muito feliz por estar aqui e espero que seja de proveito para nós e para o seu grupo aí. Muito obrigado. Paulo, cinema e literatura é uma coisa que tem tudo a ver, né? Qual que é a relação? Como é que pode começar a criar um conceito de uma relação entre a literatura e o cinema? Bom, é até uma coisa estranha a gente ter que falar do óbvio. Para mim, é óbvio, né? A relação do cinema com a literatura é muito antiga e me parece que é desde os primórdios do cinema mesmo, né? Que quando o cinema chega no universo das mídias aqui nosso, do Ocidente, já faz um bom tempo que a literatura está afundando seu lugar. E é natural que, por ser uma mídia nova, o cinema vá buscar na literatura os temas, os assuntos, os modos de enfrentamento dos artifícios de linguagem, vamos dizer assim, né? Você acabou de falar que o cinema é uma mídia nova e ela busca referência na literatura, né? O cinema ele tem pouco mais de 100 anos. E a literatura, quanto tempo tem, então, na história do homem? Pois é, rapaz. A literatura se confunde com a própria história do homem, até onde eu posso ver. Nós estamos fazendo aqui agora, no nosso programa de pós-graduação, um estudo sobre narrativas. E essa disciplina ficou a meu encargo esse ano. E o Luiz Mota, que é um professor de jornalismo, inclusive, também, na UFMG, tem um livro acerca disso, e o interessante dele é que o professor Mota começa a explicar a narrativa, que nós estamos tratando aqui como literatura, para ampliar o escopo da nossa discussão, ela tem suas raízes na própria inteligência humana. Me parece que o nosso cérebro é uma narrativa perpétua, ele não para de tecer narrativas. Isso foi uma coisa muito boa para nós e até está nos deixando aí algumas armadilhas por ser tão eficiente esse cérebro narrativo, né? Então, a literatura ela tem uma raiz muito encravada na nossa condição humana, né? Mas, se nós formos falar de literatura ocidental, aí nós temos algumas datas de nascimento. Talvez a literatura ocidental comece com a Odisseia de Homero. Homero, que era um rapsodo, era um cantor, né? E ele não fabricava as músicas, isso é interessante. Ele pressupõe-se que ele tenha existido no século VIII a.C., né? Mas as músicas que ele canta, elas vinham de muito mais tempo. Elas remontam à Guerra de Troia, quando a Grécia, quando Atenas enfrentou Troia e tentando conquistar aquele espaço, né? E essa guerra acontece no ano 1200 a.C. Então, da guerra até o momento em que Homero começa a compilar as músicas que foram feitas por outros rapsodos que o antecederam, se passaram aí 400 anos. Então, essas músicas que foram compiladas por Homero, que também a gente não sabe direito se existiu mesmo, né? Elas não são dele. E elas contam, são dois longos poemas que contam a história dessa guerra. A Guerra de Troia, né, que é a Ilíada, e o retorno para a sua ilha, Ítaca, por Ulisses, né? São dois grandes poemas a partir dos quais toda a tradição que se tornou ocidental vai se fundamentar, vai se constituir, né? Então, tecnicamente, a literatura, como nós começamos a pensar, ela tem início nesse século.
Mas ela demora ainda mais uns 400 anos depois de Homero para ela ser teorizada. É ali por Aristóteles que tem início as discussões sobre a teoria da literatura e nascendo, portanto, um estudo sobre a literatura científico. Então, o berço da literatura nossa é a Odisseia e a Ilíada de Homero. Paulo, interessante que você colocou aí a questão do próprio desenvolvimento humano, né, nosso cérebro pensar de uma forma narrativa, construtiva, né, de história, porque isso a gente desenvolveu essa capacidade de contar histórias na tradição oral, né, quando a gente transmitia o conhecimento através das narrativas, né, orais, de geração a geração. Depois, quando se inventou a escrita, isso veio para o papel, né, e se cria uma estrutura narrativa, né, para ser criado texto literário, né, tem que ter uma estrutura de narração, de narrativa da história, e o cinema vem e recupera isso para o aspecto visual novamente. Né? Só que ele talvez, não sei se a gente pode falar que o cinema é a junção da oralidade com o texto, porque a gente passa a ver agora uma narrativa visual que foi imaginada por um diretor, né, que está na cabeça daquele diretor, daquele roteirista, mas ele está me contando uma história com aspectos visuais baseados no texto. Né? Então, como é que a gente faz esse caldeirão todo aí, né, de tradição de anos e anos, mas é um pouco disso mesmo? O cinema ele é esse aspecto capaz de juntar mesmo essa oralidade com o texto escrito? Então, é grande a complexidade da questão, né? Parece que quando os editores, os diretores começam a trabalhar a narrativa, há uns primórdios em que o cinema era muito fiel ao texto, né? O cinema era uma câmera só e ele filmava uma peça de teatro que era representada na frente da câmera, né? Mas com o passar do tempo, até por alguns acasos, né, o cinema foi se tornando mais complexo na apreensão dessas imagens, na edição dessas imagens. Conta-se que o primeiro caso de uma edição de imagens foi até um acontecimento assim fortuito, porque a câmera ficou gravando alguma coisa, e parece que uma parede, era uma parede cenográfica, e essa parede caiu, e a câmera não parou de filmar, e as pessoas foram consertando essa parede, e posteriormente foi possível ver todo esse processo. Então, a pessoa que estava filmando, que é um dos primeiros grandes contadores de história, que é o Méliès, né, ele entendeu que era possível cortar a filmagem e editar aquela filmagem de uma maneira quase mágica, né? E foi aí que aconteceu uma espécie de libertação, vamos dizer assim, da linguagem cinematográfica, da linguagem textual. Mas essa libertação, ela tem limites também, porque o roteiro determina muito daquilo que a gente vai ver na tela, posição de personagem, posições de câmera, né? Tudo isso, com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais complexo, com um pensamento muito, muito, muito bom, muito perfeito, né? De muitos diretores, muitos editores, né? Porém, nós não podemos distanciar do fato de que o cinema conta uma história. Essa história, ela tem uma linearidade que nosso cérebro gosta muito. Nós gostamos muito de perceber como que as cenas se concatenam, como que elas se organizam, né? E o cérebro vai, portanto, estabelecendo essas conexões, às vezes de maneira priorística, né? Prevendo o que vai acontecer, o que as cenas estão prometendo. Em outras situações, ele recua e percebe nesta cena coisas que foram determinadas ali no passado, né? Essas jogadas para o tempo futuro e esses retornos para o tempo passado são fonte de grande prazer para a nossa vontade de conexão das coisas reais. Nós temos um apreço pela ideia de que as coisas reais, elas têm uma causa e elas têm um efeito. E quando o nosso cérebro descobre isso, é como se a gente tivesse tido uma catarse, como se nós tivéssemos nos locupletado com essa realidade possível
da concatenação das coisas, né? Então, essa narrativa, que é essa coisa que é organizada logicamente, em que os eventos vão se concatenando, vão se solidarizando, as cenas vão se solidarizando, ela provoca um prazer muito grande e a raiz disso é a narrativa, que é literária, que está também imersa dentro da oralidade. Eu recebo muitas perguntas aqui do pessoal que faz o curso de roteiro, né, do canal, falando que tem um livro, que escreveu um livro e quer transportar isso para o cinema, pergunta se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, Paulo? Escrever um livro e escrever um roteiro para cinema, para ser depois gravado por um diretor, né? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E, inclusive, eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer as adaptações. Eu só consigo pensar teoricamente e observar a posteriori o sucesso dessas pessoas nessa transposição, né? Nessa que eu poderia chamar nessa recriação, porque é uma espécie de recriação. Porque eu me sinto pessoalmente inapto para esse trabalho. Eu vejo que eu não consigo saber o que acontece na cabeça de um adaptador, né? Inclusive a Virginia Woolf, quando a Virginia Woolf pensou o cinema, né? Ela foi bastante radical. Não tem jeito, sabe? Como que uma pessoa simplifica uma relação de amor através de um beijo, né? Não tem como, né? E aí a Virginia Woolf começou a dizer que a adaptação cinematográfica da literatura era impossível. E a gente tem que dar, não é qualquer pessoa que está falando, é Virginia Woolf, né? Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso, porque é realmente muito complicado, né? Existem adaptações muito boas sobre romances medianos, né? E existem romances fantásticos que dão origem a adaptações deploráveis, né? Então, é um trabalho muito difícil, como você mesmo está falando, e eu admiro muito quem faz, porque para algumas precisa pessoas, de muito talento. A gente pode falar que é mais fácil uma pessoa escrever um roteiro original do que fazer uma adaptação de um texto. Nossa, eu imagino que sim, sem dúvida nenhuma. Eu penso que hoje, observando os trabalhos literários que a gente tem à nossa volta na literatura contemporânea, é possível se perceber que certos autores, eles quase pedem para ser adaptados, né? O cinema, ele é o maior contador de histórias do nosso tempo, né? Então, as pessoas que escrevem hoje, elas já escrevem no bojo de uma relação muito intensa do cinema com o literário, né? Então, todo escritor hoje, de certa forma, ele é multimediático. Não porque ele tenha a vontade de ser um escritor adaptado, mas porque a sua própria formação. Quem hoje consegue ficar distante de um vídeo, né? Quem hoje, desde criança, não assistiu televisão ou não assistiu uma série de filmes? Então, essas coisas que passaram na formação cultural do escritor estão todas mergulhadas no processo criativo dele, né? Então, eu observo que as pessoas que escrevem no nosso tempo, elas escrevem de uma maneira como se estivesse pedindo para ser adaptada, sabe? Existe um tipo de escritura em que você vai dando um tempo de tela maior para certos personagens. Estou falando do livro, né? Dentro do livro, você coloca os personagens em discurso direto, né? Coisas que facilitam, né, o transporte, né? Mas, se nós tivermos sorte hoje ainda, essa ideia de transporte, essa ideia do cinema trazer para a tela algo que foi da literatura, nós vamos conseguir vencer, porque não é isso que acontece verdadeiramente, né? A adaptação, quando ela é boa, ela já se faz dentro da linguagem cinematográfica e existe uma infinidade de situações em que a gente nem sabe
que aquilo foi decorrência de um livro. Como, por exemplo, a gente pode citar Nomadland. Nomadland, que, né, acabou de fazer um sucesso enorme aí no Oscar, né? É um filme, é uma adaptação, né? E o que nos importa o fato de ele ser uma adaptação, né? Ele é tão autossuficiente enquanto cinema, né, que essa relação com a literatura fica muito distante. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Welcome to Badlands Spa. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Gotta make the hole bigger. I think Fern's part of an American tradition. Oh, he's gonna come right through the glass. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering. I'll see you again. A gente tem que evitar falar do cinema como algo que recebe as informações do literário, né? Ele tem uma composição própria, ele tem uma maneira toda singular de produção, que cada diretor tem a sua, né? Que faz com que o resultado seja muito autóctone, seja muito independente dessa obra original. Isso quando é uma boa adaptação, evidentemente. Você acabou de usar uma expressão, hein, Paulo, que eu quero te fazer uma pergunta exatamente baseada nela. Você disse que, às vezes, a gente pode identificar uma boa adaptação ou uma adaptação ruim. Tem algum critério ou alguma classificação que a gente pode colocar, assim, ou qual um ponto, né, em comum que a gente possa determinar que essa é uma boa adaptação? Olha, eu diria que é essa independência, né? Ela é uma adaptação que poderia ser chamada de boa, quando nós percebemos que a linguagem do cinema e o modo do cinema construir a sua narrativa foi respeitado, né? Então, tem adaptações fantásticas que dependem muito do literário. É um caso, estou me lembrando agora, do Lavoura Arcaica, do Raduan Assar. Um excelente livro e uma excelente obra cinematográfica, né? O diretor fez questão de manter os diálogos muito próximos dos livros. As mudanças, se é que houve, foram muito pequenas. Mas acontece no filme uma teatralização da palavra. A palavra é tão bem arrumada, lembrando a estrutura criativa do Raduan Assar, né? A palavra é tão bem estruturada naquele modo dele de configurar um existencialismo, né? Que ela foi para o cinema como uma necessidade. Eu acho que o diretor falou: não podemos abrir mão desse artifício que deu tão certo na literatura. E aí, o que ele faz? Ele teatraliza a palavra. Então, ali a gente percebe nitidamente que está acontecendo uma relação muito forte entre a palavra escrita e a obra cinematográfica.
Agora, existem independências totais. Por exemplo, José Saramago, quando assiste o Ensaio sobre a Cegueira, o filme que foi adaptado do livro dele, ele diz, eu me senti muito mais comovido com a cena da esposa que está ali à espera dos estupradores para conseguir comida, é uma das cenas do filme, né, do que até no meu próprio livro, né? Então, me parece que não existiria como que eu diria, uma régua que pudesse nos orientar, né, a prioristicamente, né? Se existisse, seria essa capacidade que a obra literária e que a obra cinematográfica tem de mobilizar nossos sentimentos, de mobilizar nossas emoções, né? Se conseguiu, então a gente disse que deu certo, a adaptação foi boa, né? Se não conseguiu, aí a gente diz que não, que é uma adaptação que não logrou sucesso. A gente pode colocar, então, como uma boa adaptação, né, ela está condicionada às escolhas que o diretor faz, né, e que o adaptador faz também, em manter ou evidenciar cada parte do livro, né, do texto literário, e essas escolhas podem ser felizes ou não, né, vai depender, né, de cada diretor, do talento de cada um. Mas o mais importante para o pessoal que faz aí o curso do canal, acho que está ficando claro que a adaptação, né, literária para o cinema, ela passa a ser uma outra obra, diferente do livro, né? E uma outra questão também é o seguinte, quando eu leio um livro, e aquele livro me comove muito, é muito difícil que a visão do diretor corresponda à minha visão do livro. Então, algumas vezes, que algumas adaptações são ruins, né? Não gostei do filme, prefiro o livro, é porque na sua cabeça você tem uma outra imagem. Se você fosse diretor, você faria aquele filme diferente, né? Então, adaptação sempre é um risco, né, Paulo? Ainda mais no cinema, que é uma indústria que trabalha com milhões, né, empregos e milhões de dólares ou de reais na realização daquela obra. A adaptação é sempre um risco, porque você pode entrar aí numa espiral de alguns formadores de opinião, por exemplo, não gostarem da adaptação, falarem mal, e o filme acaba indo mal nas bilheterias. E se você é um roteirista novo, que fez esse desafio de fazer a adaptação, você pode dar até um tiro no pé na carreira, né? Por ter feito, seu nome estar associado a uma adaptação ruim de um filme. Então, a adaptação cinematográfica de texto literário é sempre um risco para todos os que estão envolvidos nesse filme, não é isso? Com certeza, com certeza. É assim, nós não podemos ser ingênuos no tratamento que se dá a essa indústria cultural, né? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo do cinema somente, não. Estou falando da literatura também, né? Existe uma pesquisadora de Campinas que tem uma história interessante acerca de como a indústria também pode ser entendida no ambiente literário, né? Aliás, existem várias. A Márcia Abreu, ela narra no seu livro uma história em que um grupo de pessoas, tentando entender o que é a literatura, pegaram um texto do Machado de Assis, obscuro, e enviaram para a editora, né? E a editora retornou dizendo, olha, a gente não está... Agradecemos seu convite, mas a gente não está publicando esse tipo de texto, né? Nós não temos lugar para ele aqui, né? E como é um texto do Machado de Assis, então a gente se assombra com o fato de que é um texto recusado, né? Como se houvesse alguma coisa no texto, por si só, que o tornasse, vamos dizer, publicável, né? E a gente percebe, então, que o nome Machado de Assis pesa muito quando a gente está lendo um livro, né? A gente não consegue escapar dessa situação, né? E é claro que o cinema também é talvez bem mais incisiva essa relação. Por quê? Como você bem disse aí, o cinema, ele mobiliza muito dinheiro.
Então, é uma indústria que tem grandes gastos para produzir o filme, né? Então, ele tem que tirar todo esse dinheiro daquele filme, certo? Então, existe um exército de comentadores para fazer circular nos ambientes adequados as qualidades daquele produto, né? Como, por exemplo, podcast, hoje em dia podcast, mas no passado as revistas especializadas, até o próprio cinema, né? Os diálogos internos, os grandes estúdios desenvolveram esse staff, desenvolveram esse grupo, né? Então, na condição de indústria, é isso que você acabou de citar, né? Como tem muito dinheiro envolvido, você não faz muitas aventuras, certo? Você não faz muitas aventuras. Então, as narrativas, por exemplo, eu sei, quando o Príncipe do Egito foi filmado, então nós vamos escutar um católico, vamos escutar um protestante, vamos escutar uma mulher. Traz-se um grupo de pessoas para discutir aquelas cenas com o fito de impedir que o filme agrida a algum tipo de religião, porque nós precisamos de todos os espectadores, né? Então, é isso, a gente não faz muitas aventuras, certo? Então, e é da natureza da arte avançar sobre os seus limites. É da natureza da arte. Né? E é essa a diferença que existe entre a indústria cultural e a arte, como o Adorno vai pensar um dia, né? Então, nós estamos aí diante de um desafio que o adaptador novo, né, que está fazendo a sua primeira adaptação, ou então esse mais ousado, né, ele vai passar apertado para fazer essa transferência, porque ele vai querer criar, como eu disse, que é uma coisa difícil. Criar significa fazer algo diferente, né? E esse diferente pode não cair nas graças de comentadores, o que aconteceria, isso que você está falando mesmo, né? Ele seria neutralizado. Não é neutralizado que se diz, ele seria cancelado. Hoje seria cancelado. Seria cancelado. Tem uma história do Godard também, que o Godard, quando ele adquire uma certa independência, ele se torna famoso, ele e o grupo dele, né? Ele fala, não, eu não vou... Se tem uma coisa que Hollywood faz bem, ele vai continuar fazendo, eu vou fazer outra coisa. Mas nesse momento que ele pronuncia essa frase, ele já é Godard, né? E aí, o que ele faz para se distanciar de Hollywood acaba sendo interessante também, porque é o cinema que a gente conhece dele, né? Que faz uma questão enorme de não ser confundido com nada literário. Paulo, para a gente encerrar o nosso bate-papo, tem uma ou mais de uma adaptações que você considera boas adaptações para o cinema? Na sua opinião. Nossa, que cilada! É muito difícil escolher. Olha, eu gostei muito, mas muito mesmo, da adaptação que foi feita por Machado de Assis para o Brás Cubas, né? A solução que o diretor encontrou para fazer contracenar o narrador com o personagem foi muito interessante, né? Eu gostei dessa solução. Eu não sabia que Nomadland, isso era uma verdade, era uma adaptação, né? E ele é um tipo de filme que eu gosto, é um filme cabeçudo, né? Como a gente costuma dizer, um filme, né, que não tem tantas cenas de movimento, né? Mais recentemente... É quase um estilo de documentário, né? Quem foi desavisado... Eu gostei muito da... filme, realmente não consegue fazer essa ligação com a literatura. Parece que foi um documentário tipo o Glauber Rocha, né? Bota uma câmera no ombro e ele para trás das pessoas. Até exato. Grande parte do elenco ali eram pessoas reais, né? Não eram atores. Então tem toda esses detalhes do filme que difícil a gente falar assim, olha, isso é um livro que foi escrito e eu estou adaptando. Realmente é muito complicado. Então, foi uma surpresa.
Foi uma surpresa para mim também. E eu fiquei pensando como essa moça, né? Parece que é uma diretora nova, chinesa, né? Como essa moça conseguiu flagrar essas coisas. E depois eu fiquei sabendo que existe uma série de filmes dela que estão nessa linha. Mas que agora ela foi para a Disney e vai fazer um filme de super-heróis. Pagar aluguel. Como que ela vai filmar um filme de super-heróis? Eu não consigo imaginar o que vai acontecer nesse filme. Eu tenho que assistir para ver. Muda muito a vida da pessoa, né? Muda. O Oscar acabou, né? Parece-me que esses dois são a adaptação do Brás Cubas e a adaptação de Nomadland, para pegar dois extremos distantes no tempo, né? São representações bem acabadas do que eu acredito que seja uma boa adaptação. Né? Um fiel aos artifícios do texto e outro com poder de linguagem cinematográfica, como você diz aí, quase documental, né? Muito forte. Eu acho que são dois exemplos bons disso que a gente está discutindo, acerca da independência da linguagem cinematográfica e da literária. Paulo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação aqui no canal, foi um prazer recebê-lo e muito obrigado pelo papo, que realmente tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante. Kiko, muito obrigado pela oportunidade de falar de coisas que eu gosto, né? Sempre que você quiser, estaremos aí para discutir novamente coisas tão aprazíveis, tão gostosas. Um abraço aí em você e outro nos seus ouvintes, telespectadores.